Dando sequência ao curso de ótica, hoje nós vamos falar sobre refração. Bom, então, primeira coisa que você vai ter que ficar atento é que muitos trazem o conceito errado de refração. Muita gente acha que refração é o desvio que a luz sofre. Não. Refração é a mudança na velocidade ao trocar de meio, tá bom? Como nós estamos na ótica, nós vamos falar que é a mudança na velocidade da luz ao trocar de meios ópticos, tá? De meio óptico. No caso da ondulatória, a gente vai falar que a refração também é a mudança da velocidade com corda, por exemplo. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Então, refração, mudança na velocidade da luz, nós estamos na ótica, ao trocar de meio óptico. Pode não ter desvio, galera. Existe um caso em que não tem desvio, então por isso que você não pode associar a refração diretamente ao desvio, tá bom? Então vamos imaginar que a luz está aqui no ar, por exemplo, e encontra água. Se ela entrar com um ângulo de incidência zero, veja que o ângulo de incidência é sempre medido em relação ao normal, né, pessoal? Então, não é 90 graus aqui, o ângulo de incidência é zero. Ele faz 90 graus com a superfície, tá vendo? 90 graus com a superfície, mas o ângulo de incidência é zero. Ele vai refratar, ele vai mudar de velocidade, mas ele não vai sofrer desvio, tá bom? Por outro lado, se ele entrar com um ângulo diferente de zero, ele vai sofrer um desvio aí. Tranquilo, pessoal? E o caso limite, né, nós vamos falar disso daqui a pouco, seria o ângulo de incidência ser aproximadamente 90 graus, tá? O ângulo de incidência ser aproximadamente 90 graus. O máximo que eu consigo abrir aqui é próximo de 90 graus, tranquilo? E aí a gente vai ter aqui o nosso ângulo de refração. A ideia é a seguinte, pessoal. A gente estava vendo a reflexão da luz. Reflexão da luz, o ângulo que bate, é o mesmo ângulo que sai. Então você não tinha que fazer nenhum tipo de conta, né? Você entrou com 30 graus, vai sair com 30 graus. Aqui não, essa é a diferença, né? Esse raio vai entrar com, sei lá, 45 graus aqui, por exemplo, e vai sair com 30 aqui. Então eu vou precisar fazer uma conta, vou ter que fazer algum cálculo para obter esse valor. Tranquilo? Essa é que é a ideia da diferença essencial da reflexão para a refração. A reflexão, ele bate e volta para o mesmo meio com o mesmo ângulo, né? Então se fosse uma reflexão da luz, bateria aqui, sairia assim. Tudo bem? Na refração, não. Ele vai trocar de meio, né? E exceto, se não for esse caso, qualquer outro caso, ele vai sofrer realmente um desvio. Tudo bem? Haverá um caso de reflexão total, que quando é o ângulo limite, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas em princípio é isso. O que precisa ficar na sua cabeça é, eu vou precisar de um jeito, de alguma fórmula, de algum cálculo, para calcular o valor de R de acordo com o valor do I. Conforme eu vario esse I, esse R também varia. Tranquilo? E para isso, nós definimos o índice de refração absoluto. Tá bom? O que é o índice de refração absoluto? A ideia do índice de refração é bastante simples, tá, turma? Imagina, por exemplo, que seu carro ele ande a 100 km por hora no asfalto e ande a 50 km por hora no barro. Aí eu pergunto para você, o carro no asfalto, a velocidade do carro no asfalto é o tananã da velocidade no barro. Você fala, a velocidade do carro no asfalto é o dobro, porque uma vale 50 e outra vale 100. Então essa relação, esse número 2, seria, entre aspas, o índice de refração. Significa que é o dobro, tá? Então o que significa o índice de refração 2? O índice de refração 2 significa o seguinte, nesse meio que você escolheu, a velocidade do vácuo é o dobro, da luz no vácuo é o dobro. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos supor, já vou te falar quanto vale a velocidade da luz do vácuo, mas só para facilitar. Vamos supor que a velocidade da luz do vácuo fosse 10. E aí a luz saiu e foi para esse meio e a velocidade agora é 5. Quanto que seria o índice de refração? 2. Por quê? Porque a do vácuo é o dobro, a velocidade do vácuo é o dobro da velocidade nesse meio que você escolheu. Tá bom? Agora vamos falar tudo certinho, né? Vamos lá. A velocidade da luz do vácuo, obviamente, não é 10, é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Então, para achar o índice de refração, é uma divisão bem simples, turma. Você vai dividir a velocidade da luz no vácuo, chamada de C, cujo valor é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, pela velocidade da luz no meio que você quer. No meio que você está escolhendo. O ar, a água, o azeite, não importa. Qualquer meio que você escolheu, tá bom? Vamos para alguns detalhes importantes. O índice de refração é um número puro que a gente fala. Ele é adimensional. Ele não tem unidade, tá bom? Então, por quê? Você está dividindo metro por segundo por metro por segundo. Vamos fazer a seguinte suposição. Faz de conta que em um determinado meio, sei lá, um diamante, por exemplo.
a velocidade da luz no diamante seja, por exemplo, 2 vezes 10 oitava. 2 vezes 10 oitava. Então, para você calcular o índice de refração do diamante, você faria o quê? Vamos lá. Aqui é sempre fixo, que é 3 vezes 10 oitava. 3 vezes 10 oitavas sobre 2 vezes 10 oitavas. Isso daria 1,5. Tranquilo, pessoal? Essa aqui é a ideia. Então é bem simples calcular a índice de refração. É só você pegar um número que você já tem, que é 3 vezes 10 oitavas, e dividir pelo número que você sabe a velocidade no tal meio, né? Então, no caso aí do diamante, eu falei para vocês, supondo que valesse 2 vezes 10 oitavas, o índice de refração valeria 1,5. Combinado, pessoal? O índice de refração do diamante é um pouco maior que isso, tá? É de 2 para cima, mas a gente vai falar sobre isso. Bom, então tá aí. Um detalhe importante, como não existe nenhuma velocidade maior do que essa, não tem nada maior do que 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, esse número sempre vai ser maior ou igual a 1, tá bom? Por quê? Aqui embaixo sempre é menor que o de cima. A pior das hipóteses é igual. Por isso que o N do vácuo vale 1, pessoal. Por que o N do vácuo vale 1? E por que o N do ar é aproximadamente 1? Porque se eu for calcular o índice de refração do vácuo, vai ficar assim, ó. A velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitavas, sobre a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitavas. Isso dá 1. Ah, entendi. Por quê? Você vai pegar... Esse aqui é sempre 3 vezes 10 oitavas. Aí se eu quiser no vácuo, eu preciso pôr a velocidade da luz no vácuo. Ah, entendi. E se eu quiser no ar? Eu vou pôr a velocidade da luz no ar. E como a velocidade da luz no ar é aproximadamente 3 vezes 10 oitavas, então isso aqui no ar também vai dar aproximadamente 1. Do vácuo é 1, do ar é aproximadamente 1. Mas os vestibulares utilizam como 1, tá, pessoal? Então, tranquilo. Bom, recentemente foram descobertos os chamados metamateriais. Os metamateriais têm índice de refração negativo, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas... Então, toma muito cuidado em você falar que o índice de refração é sempre maior ou igual a 1, porque metamaterial, ele tem índice de refração negativo, tá bom? Materiais diferentes. Bom, peguei um exemplo aqui. O índice de refração da água vale 4/3 para a luz monocromática amarela. Bom, o que a gente vai fazer? N igual a C sobre V. 4/3 no lugar do N. C sempre vai ser 3 vezes 10 oitavas sobre V. Então, a velocidade da luz na água, né, vale 2,25 vezes 10 oitavas metros por segundo. Então é isso, pessoal. Ou ele te dá o V e você calcula o N, ou ele te dá o N e você calcula o V. Perfeito? Bom, essa parte de índice de refração é relativo, eu vou falar só por falar, tá, pessoal? Porque na verdade não é nada novo. Na matemática, quando a gente fala relação, a gente se refere à divisão. Qual a relação entre x e y? É x sobre y, tá bom? Qual a relação entre a e b? É a sobre b. Então, se eu te perguntar o índice de refração relativo, relação é divisão. Então, se eu te perguntar qual que é o índice de refração de A em relação a B, de A em relação a B, é só dividir o NA pelo NB. Não entendi. Vamos supor que o material, sei lá, o material A tem a índice de refração 2 e o material B tem a índice de refração 3. Qual a índice de refração de A em relação a B? É 2 sobre 3. Simples assim, tá bom? Ah, e de B sobre A? De B sobre A vai dar 3 sobre 2. Importante você saber que o índice de refração relativo, ele não precisa ser maior ou igual a 1, tá bom? Porque se B sobre A deu 1,5, A sobre B vai dar 2/3. Então depende de quem em relação a quem que você quer. Por isso tem que tomar cuidado. Índice de refração absoluta é uma coisa, índice de refração relativa é relação, é divisão. A comparação de dois índices de refração. Tudo bem? Aqui eu pus uma coisa, mas eu não gostaria que vocês se preocupassem, porque normalmente o aluno acaba confundindo. Então, coloquei só para vocês saberem que existe. Eu posso trocar no lugar do NA, C sobre VA. E eu posso trocar no lugar do NB, C sobre VB. Então aqui fica C sobre VA sobre C sobre VB. Multiplica pelo inverso, cancela o C, VB sobre VA. Por que eu falo para você que você não precisa saber isso? Caramba, se você sabe o VB, você sabe achar o NB. Se você sabe o VA, você sabe achar o NA. Ora, se você sabe achar o NA e o NB, é só dividir um pelo outro. Tá bom? Por que eu falo para, em geral, vocês não saberem isso? Porque acaba confundindo, ó. Porque o NAB é NA sobre NB, mas é VB sobre VA. Então, fiquem ao contrário aí.
muitos alunos acabam confundindo, tá bom? Bom, galera, chegamos no tão sonhado momento que a gente vai conseguir agora descobrir quanto vale esse ângulo aqui, tá bom? Como que a gente descobre? Com as leis da refração. A primeira lei é muito parecida com a lei da reflexão, onde o raio incidente e o raio refletido, né, e a reta normal são coplanares. Aqui vai ser o mesmo raciocínio, ó. O raio incidente e o raio refratado. E a reta normal, lembrando que aqui é a normal, né, eles são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Essencialmente, isso aqui a gente não usa para praticamente nada, é muito raro cair questão da primeira lei, tá, pessoal? Já a segunda lei, que é a lei de Snell, essa sim nós vamos usar muito. Muito. Daqui até as próximas N aulas aí, muitas aulas, a gente vai usar a lei de Snell. O que diz a lei de Snell? N1 seno I, N2 seno R. Então, o índice de refração do primeiro local, onde está a luz, vezes o seno do ângulo da incidência. Então, seria aqui, ó, o índice de refração desse meio vezes o seno desse ângulo é igual ao índice de refração desse meio vezes o seno desse ângulo aqui. Essa aqui é a ideia. Aí você me fala, mas Meca, para que eu vou usar isso, né? A gente vai usar isso para descobrir o valor do R, gente. Ah, entendi. Na reflexão era muito fácil, porque você entrava com 45 aqui, batia e saia com 45. Agora pode entrar com 45 e sair com 30, entrar com 45 e sair com 10, entrar com 45 e sair com 60. Pode ser que o ângulo aumente, a gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Então essa aqui é a ideia, tá bom? Vamos lá para mais uma lousa. Vamos lá, galera, para um exemplo de aplicação da lei de Snell. Beleza? Então aqui nós temos o ar, aqui nós temos o meio x, tá? Qualquer meio. E os dados do exercício. O índice de refração do ar é 1, isso é bom que você saiba, mas vai sempre ser fornecido. O índice de refração do meio x foi dado e vale raiz de 2, tá bom? E o raio está batendo aqui nessa superfície de separação com 45 graus. Se eu perguntar para você o que aconteceria com o raio refletido, você falaria assim, ó, o raio refletido vem para cá com 45, perfeito? Seria isso. Mas eu estou te perguntando como que vai sair o raio refratado. Então, para fazer isso, galera, você vai ter que aplicar a lei de Snell. E a lei de Snell é o seguinte, vamos lá. N1 seno I, N2 seno R. Vamos lá. Sempre é um parzinho, tá? Esse N com esse ângulo. Então, vamos lá. Eu estou no ar e o ângulo é 45. Então, o N é 1 seno de 45. É igual. Esse N aqui é esse cara aqui, que é raiz de 2, seno de R. Beleza? Seno de 45, pessoal. Raiz de 2 sobre 2. Igual a raiz de 2, seno de R. Cancelou? Seno de R igual a meio. Portanto, gente, o R vale 30 graus. Beleza? Então, esse cara vai sair aqui, ó, com 30 graus. Então, ele entrou com 45 e saiu aqui no outro meio com 30 graus. Isso aqui é o nosso R. Foi claro? Se eu perguntar para você quanto foi o desvio da luz, você vai falar, ó, aqui era 45, aqui é 30, ela desviou 15 graus. Então, se você reparar, ele que vinha vindo aqui assim, ó, né? Ó, era 45, ele desviou 15 graus. Então, ele aproximou da normal. E essa é uma conclusão que eu quero que vocês saibam, tá bom? Veja, o N do ar vale 1. O N do X aqui eu falei que vale raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então, toda vez que o raio for de um meio menos refringente para um mais refringente, ó, menos refringente é índice de refração menor. Eu estou indo do índice de refração 1 para o índice de refração 1,4. Então, toda vez que ele for do menor para o maior, do menos para o mais, do menos refringente para o mais refringente, a luz o que, ó, aproxima-se da normal. Tá vendo que se aproximou da normal? Lembre-se sempre que o I tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Porque se eu incidir assim, ele não vai nem aproximar nem afastar da normal, nem desvio sofre, tá? Esse é o caso sempre diferenciado, em que a luz incide com 0 grau, não é o caso. Beleza, aí você fala, tá, Meca, então quando vai do menos para o mais, aproxima.
E se eu for do mais para o menos? Se você for do mais para o menos, vai se afastar. Então, ó, se i diferente de zero, a luz vai passar de meio mais infinito para o menos infinito, afasta-se da normal. Ah, aproximar eu vi. Eu quero ver um exemplo de afastar. Tá aqui um exemplo de afastar. Então, vamos lá. Eu tenho meio 1 e tenho meio 2. O índice de fração do meio 1 vale raiz de 3, que é mais ou menos 1,7. E o índice de fração 2 vale 1. Ou seja, eu estou indo de um índice de fração maior, raiz de 3, para o índice de fração menor, 1. Então, quando eu vou do maior para o menor, tem que afastar da normal. Então, esse raio, turma, ele vai se afastar da normal. Vamos ver quanto que vai dar esse ângulo aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Lei de Snell, né? N1 seno I é igual a N2 seno R. Índice de fração 1, raiz de 3. Seno da incidência, meio. Seno de 30 é meio. O N2 vale 1 seno de R. Raiz de 3 sobre 2. Qual o ângulo cujo seno da raiz de 3 sobre 2, pessoal? Então, ó, seno de R igual a raiz de 3 sobre 2. Então, R igual a 60 graus. Então, ele vai entrar com 30, neste caso, e sair com 60 graus. Então, ele afastou da normal. Quanto que ele desviou, galera? Ele desviou 30 graus, porque era 30, foi para 60, desviou 30. Belezinha? Não é difícil, aqui você vai ter que saber o seno de 30, que é meio, o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Agora a gente vai ter que saber também o seno de 0 e o seno de 90. O seno de 0 é 0 e o seno de 90 vale 1. Tá bom? Bom, próxima aulinha a gente vai falar sobre ângulo limite. Vamos lá.